Vamos falar hoje do abdômen agudo obstrutivo, tá? Um tema de extrema relevância dentro do campo da cirurgia, tá? E mais ainda, durante essa semana, várias pessoas perguntaram: por que não operou fulano? Acho que tinha que ter operado. Um monte de falação, ninguém entende o que está acontecendo. Então, aqui, hoje, vamos tentar entender e esclarecer algumas coisinhas, beleza? Então, vamos lá. Por que eu tenho que estudar esses quadros de abdômen agudo obstrutivo? De cara, pessoal, porque é o segundo tipo mais comum, certo, de abdômen agudo. Então, dentre os abdômenes agudos lá que vocês já viram, o obstrutivo é o segundo mais comum. Ele só fica atrás do famoso abdômen agudo inflamatório, que é o da apendicite aguda, por exemplo. A apendicite aguda é essa que, se vocês quiserem que eu grave um vídeo de uma aula, deixa aí escrito aí embaixo, em algum lugar, deve ter em algum canto, tá? E não se esquece aí, pelo menos, de se inscrever no canal, deixar um joinha. Eu não lembro bem o que mais que tinha que pedir para vocês fazerem, mas façam para me ajudar também, tá? Então, muito frequente o abdômen agudo obstrutivo, tá? Fica ali atrás do abdômen agudo inflamatório, em termos de frequência, em termos de incidência. Perfeito. Qual que é o nosso objetivo hoje? É aprender a definição, certo? O que eu entendo por abdômen agudo obstrutivo, e basicamente você pode falar assim, obstrução intestinal é interrupção do trânsito intestinal. Fechou, beleza, tá, mas vamos melhorar isso daí, vamos trazer alguns aspectos, tá? Vamos trabalhar em cima da classificação, certo? Porque dependendo, nós temos várias nomenclaturas, eu posso classificar como um quadro, de acordo com a localização, como um quadro alto, como um quadro baixo. Aí você fala, mas eu já sei, acima do ângulo de Treitz e abaixo. Para, calma, relaxa, não tem nada a ver. Aqui é outra coisa, ninguém está falando de hemorragia digestiva. Calma, relaxa, senta aí, prepara aí um café, fica frio, desliga o Instagram, né, o Tinder, o Facebook, sei lá, desliga, espera um pouco, relaxa, tá? Podemos classificar também de acordo com o mecanismo, tá? De acordo com o grau dessa obstrução, se é uma obstrução completa, uma obstrução parcial, uma suboclusão, preciso entender o que é o que aqui, tá? Se é uma obstrução mais simples, se ela é estrangulada, eu não sei, a gente vai aprender já já, tá? Vamos ver os aspectos semiológicos no exame físico, tá? O que eu vou encontrar na inspeção, os signos, reptação. Vocês vão ver, tem vários signos muito interessantes aqui, na palpação, na percussão e na auscultação, certo? Então, preciso investigar bem. O meu exame físico, ele vai me dar muitas informações, tá? Então, para eu chegar no diagnóstico, eu preciso sempre de uma boa anamnese, um bom exame físico, e aí eu parto para os exames complementares. Exames complementares esses que, aqui numa situação do abdômen agudo obstrutivo, nós temos aí achados radiológicos muito específicos, né? Tanto é que está aí, vocês estão vendo algumas pilhas de moedas, esse grãozinho de café, eu também não sei bem o que isso representa, daqui a pouquinho a gente já descobre, tá? Vamos comentar rapidinho do manejo, justamente é para entender, porque, a aula de cirurgia eu vou operar, então já passo o bisturi, aí eu já resolvo. Não, relaxa, calma mais uma vez, tá? Vamos ver em que situação eu opero, em qual situação eu não opero, qual é a minha conduta, né? Jejum, sonda nasogástrica, calma, nem tudo é resolvido no bisturi, tá? Assim esperamos, tá bom? E em algumas situações especiais em se tratando de obstrução intestinal, sempre se comenta, por exemplo, a questão do vôvulo, a questão do íleo biliar, né, aquela fístula, uma oclusão do intestino delgado, devido à presença de cálculos biliares, a gente vai ver lá na frente, tá? Uma síndrome relacionada com a pseudo-obstrução intestinal, né, síndrome de Ogilvie, ou síndrome de Ogilvie, tá? Depende também de como você quiser falar, tá bom? Então vou tentar fazer de uma forma bem resumida, fazer um vídeo curto e objetivo para vocês. Então vamos lá, pessoal. O que acontece aqui, tá? Então, já entendi que basicamente é a ausência do trânsito intestinal. Perfeito, tá? Ou eu também posso entender como a
parada de propulsão de gases e fezes, tá? Ou parada de propulsão das fezes, as fezes não estão passando adiante, tá? E por que que isso está acontecendo? Eu posso estar diante de uma obstrução da luz, tá? Seja obstrução essa por uma causa extrínseca ou intrínseca, tá? E essa obstrução da luz, certo? Nos dá um aspecto mecânico, tá? Então, é uma obstrução intestinal mecânica, devido à obstrução da luz, tá? Em contrapartida, eu também tenho uma outra situação, onde o teu paciente pode ter, na verdade, uma ausência de peristaltismo. Então, se eu não tenho movimento peristáltico, não empurro, eu não tenho a propulsão das fezes, mais uma vez, certo? Então, seja ausência do peristaltismo ou um peristaltismo ineficaz. E aí, nessa situação, nós estamos diante de um quadro mais funcional, tá? Um quadro funcional, um ilho paralítico, que tem relação com distúrbios hidroeletrolíticos, mas deixe isso para lá, tá? Deixe isso para lá. Por quê? O que nos interessa aqui, quando eu falo de um abdômen agudo obstrutivo, eu estou falando de uma causa mecânica, tá? É como se fosse um sinônimo. Sinônimo de obstrução intestinal é mecânico. Abdômen agudo obstrutivo, mecânico, a luz está bloqueada. É isso que eu tenho que entender. Enfim, tá? E aí o que acontece? Essa obstrução, gente, no abdômen agudo obstrutivo, pode ser em qualquer lugar do intestino, tá? Então eu preciso fazer uma diferenciação se eu estou acometendo uma porção mais alta do intestino ou uma porção mais baixa. Por isso que tenho essa classificação de acordo com a localização, tá? E essa divisão ela é feita com relacionada com ponto de referência a válvula iliocecal. Então coloque uma coisa na cabeça de vocês, não tem nada a ver com a situação do ângulo de Treitz, lá da hemorragia digestiva alta e baixa. Aqui é outra coisa. Então isso daí o pessoal confunde, erra em prova, coisa de graça. Então calma, tá? O nosso ponto de referência aqui para dividir se ela é alta ou baixa é a válvula iliocecal. Então basicamente funciona assim. Uma obstrução alta está relacionada com o intestino delgado. Uma obstrução baixa está relacionada com obstrução de cólon ou reto, tá? Então, as obstruções que estiverem proximais à válvula iliocecal são obstruções altas, são de delgado. As obstruções que estiverem distais à válvula iliocecal são obstruções baixas, são obstruções de cólon e reto. Vamos lá, pessoal. Quadro clínico, o que que esse paciente manifesta? Tá? É importantíssimo entender o quadro clínico porque através desses achados aqui do sintoma, de uma boa anamnese também, eu consigo já começar a entender basicamente a topografia, o tipo de lesão que eu espero encontrar. Tá? Então, para entender o quadro clínico, eu tenho que entender a fisiopatologia. Mas calma, não precisa se preocupar. Ah, fisiopatologia. Não, calma, de maneira direta. Então, o que que eu tenho aqui? Muito simples. Eu tenho uma obstrução mecânica. Fechou. Obstrução mecânica, legal. Tá? Então, o que acontece? A luz está obstruída. Então, eu tenho toda a secreção entérica, todo o conteúdo fecal, todo o líquido intestinal daquela região não vai conseguir passar. Então, a princípio, já com esse entendimento, eu já entendi que o meu paciente vai ter detenção de fezes e gases, porque todo o conteúdo não está passando, seja esse conteúdo de líquido, importa, mas não está passando, tá? E aí o que que acontece? À medida que esse conteúdo vai se acumulando naquela região, o intestino vai dilatando, porque a mangueira está entupida. Então, o que vem atrás dessa obstrução começa a esticar, começa a dilatar, começa a distender, tá? E voltando lá na semiologia, vocês lembram que a dor cólica, ela aparece justamente em situações de distensão de víscera oca. O intestino é uma víscera oca, distendeu a parede, dói. Então, por isso que o paciente manifesta com uma dor abdominal do tipo cólica. Tá vendo como faz todo sentido? Tá? Faz todo sentido. E aí, o que mais? Que mais que esse paciente vai apresentando? À medida que vai tendo a distensão desse intestino, ele começa a puxar líquido para dentro da luz,
certo? Então tem um sequestro de volume por essa situação, o que acaba levando justamente a um quadro de desidratação, como vocês estão vendo ali escrito para vocês, pô, desidratação, por que muito líquido? Tá? Tem esse sequestro de volume. E aí teu paciente vai manifestar com taquicardia, com hipotensão, com signos de choque, fria, pele fria, pode levar a oligúria, insuficiência renal aguda, hemoconcentração, tá? Diminuição do volume circulante, mas esse volume está se acumulando ali. E aí o que que acontece? Estamos seguindo etapas. Toda essa secreção entérica que está ali antes da obstrução, certo? Então, está se acumulando, mais líquido está chegando também antes da obstrução. Vai acontecer o quê? Vai acabar voltando. Claro, porque não tem por onde sair e só está se acumulando cada vez mais. Então tem que sair por algum lugar. Então por isso o paciente começa a ter quadros de vômitos. E aqui tem um ponto muito importante. Por quê? As obstruções proximais, as obstruções altas, certo? Tem uma maior incidência de vômito, ou seja, tem um vômito mais precoce e uma distensão mais tardia. Por isso que eu coloquei a setinha ali para vocês, para cima e para baixo. Tá? Então, distensões proximais, vômitos são mais precoces, porque já está mais próximo ao ponto de saída, vamos dizer assim. Já no caso das obstruções distais, baixas, no caso, temos quadros de vômitos mais tardios. O vômito não é tão chamativo, mas pode acontecer. E aí predomina a distensão, tá? Então, a questão do vômito é muito importante. E o tipo de vômito, né, a semiologia desse vômito também. Porque ali, como vocês estão vendo, eu posso ter vômitos de alimentos não digeridos, de alimentos digeridos, um vômito aquoso, que basicamente representa um conteúdo gástrico, né, o suco gástrico, um vômito amarillo, bilhoso, vamos dizer assim também, que aí eu já penso, poxa, um conteúdo mais duodenal, poxa, tá vindo aí um aspecto mais bilhoso. Um vômito porráceo, porráceo ele tem uma coloração verdusca, e essa coloração esverdeada representa algo meio de obstrução ali a nível de jejum, já está vindo algo do jejum, certo? O famoso vômito fecaloide, tá? Que é um vômito pardusco, é um vômito de conteúdo ileal, certo? Que no próprio livro de semiologia, se eu não me engano, acho que é no Vanuno, traz como tem um aspecto de sopa de lentilhas, como vocês estão vendo ali. Aí ninguém mais vai querer comer lentilha, né, almoçar. Não sei se vocês vão almoçar ou jantar aí, tá? Vômito fecaloide, tá? Não se deve confundir o vômito pardusco fecaloide daquele famoso vômito em borra de café lá da hemorragia digestiva, tá? Não, esquece hemorragia digestiva, que é outra história. E o vômito fecal, propriamente dito, o vômito fecal ele já é mais raro, é a matéria fecal mesmo. E aí tem relação com uma fístula gastrocólica, mas não, para ali no fecaloide. Então o vômito é muito importante. Então, pegando todas essas características, então, basicamente, poxa, o quadro clínico, se resume, dor cólica, vômitos e parada de eliminação de fezes e gases, se fosse. Mas entendendo esse raciocínio que a obstrução vai levar à distensão, essa distensão vai levar a uma dor cólica, essa distensão vai levar a um sequestro do volume, que vai levar a uma desidratação, muito líquido, muito conteúdo parado, vão acabar levando a uma situação, quadros de vômitos. E aí, de acordo com a evolução do quadro, o aspecto desse vômito vai mudando também. Tá? Então é por isso que faz muito mais sentido entender, faz muito mais sentido entender a situação. Beleza? Vamos seguindo. Exame físico, pessoal. Já vimos o quadro clínico e tal, já até entendi por que ele se manifesta com aquelas situações. E agora o exame físico. Espera só um pouquinho. Enquanto eu tomei uma água aqui, clica aí para se inscrever, deixa nesse botãozinho do dedinho aí para cima, do joinha. Tá, então exame físico. Primeira coisa, intelectoscopia. Olhei o paciente, puta, bati o olho.
Que eu vejo? Poxa, eu vejo uma face dolorosa, uma face pálida às vezes, uma contração muscular, sabe, o paciente está com uma cara de sofrimento. Tenho que avaliar também o estado mental desse paciente, seja pelo lado de irritabilidade, de sonolência, já indica um quadro mais grave, ou a situação de alguns transtornos onde o paciente tem o hábito de comer o cabelo, por exemplo. Então, tricofagia é meio nojento, mas algumas pessoas têm esse hábito. E aí no intestino acabam formando bolas de pelo, né, que são os tricobezoares, que podem levar a um quadro de obstrução. Também avaliar a arcada dental do paciente, principalmente quem usa prótese, porque às vezes pela ausência de algumas próteses, os pacientes deglutem fibras vegetais de forma sem mastigar direito, ou até mesmo pedaços dessas próteses. O paciente engole um dente da prótese, que pode levar a um quadro de obstrução intestinal também, tá? Mas enfim, vamos para a região afeta, que é o que nos importa. Então, no exame físico da região afeta, na inspeção do abdômen em si, primeira coisa, eu preciso que esse abdômen esteja à mostra. E não é só levantar a camiseta, levantar a camisa e, tá aí a barriga do cara tá distendida. Não! Eu preciso visualizar esse abdômen como um todo. Então venham desde o surco mamário até a raiz da coxa, porque eu preciso verificar regiões inguinais também. Imagina me perder, entrar numa cirurgia, não descobrir a causa do que está acontecendo e depois ver que o cara tinha uma hérnia inguinal que ninguém percebeu, tá? Porque ninguém visualizou direito, tá? Ninguém fez uma inspeção decente, tá? Então é importante toda essa região à mostra, tá? E nessa inspeção, legal, eu vou ver realmente um abdômen distendido, lembrar que eu tenho outras situações de distensão abdominal, mas o que chama muita minha atenção é a presença de cicatrizes. Por quê? Porque uma das principais causas, quer dizer, a principal causa de obstrução intestinal é a obstrução do delgado, que é causada por bridas e aderências. Aderências essas formadas, a gente vai ver já já, por cicatrizes cirúrgicas passadas, cicatrizes traumáticas, quem sabe. Então é aquela situação que o paciente tomou uma facada no abdômen, passou por um processo de uma cirurgia extensa, uma laparotomia, tal, e aí depois, no decorrer do tempo, ele evoluiu com aderências, que levaram à obstrução intestinal. Então só a presença daquela cicatriz cirúrgica eu já começo: "Putz, cara, pode ter uma obstrução aí, devido a essas aderências", tá? Tá, importante, na inspeção mesmo. Presença de tumores, então tenho tumorações em regiões herniárias, então também já começo a desconfiar: "Poxa, será?". Posso visualizar o signo de reptação. Reptação é aquele movimento peristáltico, né, que a gente vai ver já já na ausculta, que pode estar aumentado, pode estar diminuído, pode estar abolido, já vamos comentar, tá? Então tem vários achados a nível de inspeção. Próximo, auscultação. Como a gente viu lá nas aulas de sêmio, sempre depois da inspeção já vou lá, ausculto rapidão, tá, para não seguir aquele padrão de inspeção, palpação, percussão, ausculto, mas isso vai de cada médico, tá? Não tem problema, não fiquem presos ao livro em si, tá? Então, só seguir aqui a ausculta rapidão. Então, nessa auscultação, nós vamos ter os ruídos hidroaéreos, tá? Eles podem estar presentes, eles podem ser positivos, eles podem estar aumentados como um signo de luta, tá? Onde o intestino ele está ali fazendo força, né? Teve um aumento no peristatismo para tentar desobstruir, né? Para tentar vencer essa obstrução. Então o ruído hidroaéreo pode estar aumentado, tá? Só que acontece o seguinte: à medida que o tempo avança, o músculo vai cansando. À medida que esse intestino vai distendendo, ele vai sofrendo isquemia também. É perigoso. Inclusive pode romper, imagina só, meu Deus, tá? Então, esse ruído hidroaéreo pode estar aumentado, ele pode estar diminuído e ele pode estar ausente. Eu posso ter um silêncio abdominal. E isso indica que o intestino perdeu a briga. O risco de perfuração está aí no jogo, tá? Então é muito importante essa ausculta do abdômen aqui nessa situação, tá? O abdômen pode ter um ruído metálico também nessa ausculta,
como se fosse uma moeda caindo lá dentro, tá, um ruído metálico, não tem como fazer com a boca, vocês vão ter que escutar isso, vão ter que escutar o abdômen de algum paciente para ver, e é uma vez, você pega, putz, fala: "Cara, agora eu sei o que é o ruído metálico", tá, vocês não esquecem mais, tá. A escuta é muito importante. Logo em seguida, percussão. O que que eu tenho que chamar atenção na minha percussão? Gente, hipertimpanismo é distensão abdominal, visceral oca. Hipertimpânico, abdômen normal é timpânico, uma situação de distensão de uma obstrução intestinal, hipertimpanismo. Lembrar que a distensão abdominal, por exemplo, ela tem relação com macites, só que na ascites eu tenho matidez, tá? Então aqui eu tenho hipertimpanismo, tá bom? Hipertimpanismo. Ah, e a palpação, que eu não comentei, vamos falar da palpação. A palpação, nós temos realmente a distensão está evidenciada na inspeção, certo? Quando eu palpo esse abdômen, eu estou diante de um abdômen flácido. É o que os livros trazem como uma resistência elástica. Ele tem uma resistência, mas muito cuidado com esse termo. Ele não é um abdômen tenso. Porque na hora que eu falo para vocês: "Olha, paciente com abdômen tenso", puto, o cirurgião já pensa em: "Meu, peritonites, é abdômen tábua, a coisa tá feia". Mas não, ele é um abdômen, como que eu posso falar? Ele tem uma resistência, tá, não é aquele tenso da peritonites. E ele é flácido, ele é um abdômen depressível, certo? Então eu tenho um abdômen distendido, flácido e depressível. É uma resistência elástica. Eu posso palpar algumas massas, dependendo da causa, certo? Um fecaloma, um tumor, a gente vai ver mais tarde. Aquela mesma repitação que eu vejo, né, os movimentos peristálticos, eu posso também sentir eles na palpação, tá? Então, tem vários, partindo o microfone aqui, achados também, tá? Então, basicamente, eu tenho uma distensão abdominal, eu tenho hipertimpanismo, eu tenho um abdômen distendido, flácido e depressível. A ausculta, ruídos residuários podem estar aumentados, diminuídos, abolidos, de timbre metálico, vamos dizer assim. E, para terminar, o tato retal. Tenho que fazer o tato retal. Ah, mas não sou cirurgião, não sou proctologista, não sou o urologista, que seja. Tem que fazer o tato retal. Por quê? Poxa, fiz o tato retal, encontrei fezes na ampolha retal. Opa, pera lá, que obstrução intestinal é essa? Conteúdo fecal aqui. Então já começa a ficar ali com o pé atrás. Agora, ampolha retal vazia, ué, não tem conteúdo nenhum, ou obstrução. Além do que, no tato retal posso evidenciar a presença de fecalomas, um paciente muito idoso, às vezes é comum eles terem fecalomas, tá? A presença de corpos estranhos, não corpos estranhos, esses que o paciente engoliu, mas que o paciente, como que eu falaria para vocês, ele introduziu, vamos dizer assim, e ficou preso lá, certo? Corpos estranhos, tá? Ou até mesmo um tumor de reto, que acaba ocluindo, né? Então leva um quadro de obstrução intestinal baixa. Então preciso fazer o trato retal, sim. Que mais? Que mais? Que mais? Então, pessoal, acontece o seguinte, tá? Então eu já tenho meu quadro clínico, tenho meu exame físico, tranquilo, já estou entendendo basicamente como funciona. Tem aqui uma classificação, várias classificações, inclusive. Então, basicamente, se eu tiver uma obstrução completa, eu tenho o meu intestino ali totalmente entupido, não passa nada. Mas, em algumas situações, nós temos uma obstrução parcial, ou seja, incompleta, tá? É um achado que chamamos de suboclusão intestinal. Então, qual a diferença, então, de uma obstrução completa para essa tal de suboclusão intestinal? Basicamente, na suboclusão intestinal, nós vamos ter uma obstrução mais branda, vamos dizer assim. Ou seja, então eu tenho a eliminação de flatos, mas não de fezes, né? Aquela situação da distensão abdominal, aqui eu tenho uma
pouca distensão abdominal. Então são achados mais brandos, vamos dizer assim. Então é uma suboclusão intestinal, tá? Essa é uma das classificações, completa ou parcial. Outra classificação que temos é entre simples e complicada. Não sei se eu escrevi aí para vocês em algum lugar. Ah, escrevi ali embaixo. Obstrução com estrangulação, tá? Mas vamos lá. Simples ou complicada? O que tem para vocês entenderem? Então, é muito importante por causa do tratamento. Então, uma obstrução simples significa que é uma obstrução sem isquemia, sem peritonite, certo? Então, é importante porque não tem um sofrimento vascular e o meu tratamento, eu posso tentar um tratamento clínico, ou seja, um tratamento não operatório. A gente já vai ver o manejo já já. Então isso também já responde a dúvida de várias pessoas essa semana, tipo, ah, mas e aí, nessa situação não tinha que operar? Por que que não operou então? Mas não é assim, tá? Não é assim. A gente vai ver, eu acabei de falar para vocês que uma das maiores causas, as principais causas, é, a aderência, bridas e aderências devido a uma cirurgia, devido a um trauma, por exemplo. Por que que eu quero operar esse cara de novo? Eu evito. Não posso resolver uma aderência, mas no futuro pode aparecer outra, tá? Então, situação de obstrução simples, eu posso optar, eu posso tentar um tratamento clínico, não operatório, desde que eu não tenha sofrimento vascular, ou seja, não tenho isquemia e nem peritonite. E a obstrução complicada, nós temos o quê? Sinais de isquemia ou sinais de peritonites. Então é um paciente que se apresenta com taquicardia, com febre, agora tem uma dor, já não é mais uma dor cólica, aquela dor que vai e volta, agora é uma dor contínua, tem uma leucocitose muito maior do que o esperado, entendeu? Então são sinais aí já de um agravamento, de uma isquemia, então teve tanta distensão que já está perdendo a vascularização, certo? Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Sem dúvida, vamos para a cirurgia. E aí a gente vai, laparotomia exploradora. Vamos resolver essa situação, tá? Então, até aqui a gente já classifica em simples e complicada. Uma outra classificação também temos, como eu já mencionei, eu posso ter uma obstrução alta e baixa. Alta, delgado. Baixa, cólon reto. Lembrem de uma coisa, não tem nada a ver com aquela classificação alta e baixa da hemorragia digestiva, lá do ângulo de Treitz, do duodeno. Não, para, tá? Para. Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que na obstrução alta, nós vamos ter primeiramente os vômitos. Então, o paciente vomita muito mais, tá? E depois que eu tenho a parada de gases e fezes, tá? Porque eu vou indo, uma suboclusão, depois evolui mesmo para uma oclusão. Então, com o tempo vai evoluindo. E aí, em termos do equilíbrio hidroeletrolítico, se o teu paciente vomita muito, ele pode acabar tendo uma alcalose metabólica. Então são achados que a gente vai juntando já para ir montando o nosso diagnóstico topográfico. Então lembra, eu juntei o quê? Uma boa anamnese, um bom exame físico, exames complementares, tá? Uma alcalose metabólica, o cara está vomitando pra caramba. Na obstrução baixa, por sua vez, nós temos o quê? Primeiramente, a parada da eliminação de fezes e gases, certo? E logo mais para frente, a presença de vômitos, tá? Vômitos esses que a gente viu, fecaloides, por exemplo, tá? Mas são mais tardios, tá bom? E como eu tenho primeiramente a parada dessa eliminação de fezes e gases, eu tenho um predomínio da distensão. E se eu tenho um predomínio da distensão lá naquela situação da fisiopatologia, vocês viram que o paciente perde mais líquido. Se ele perde mais líquido, ele também perde mais bicarbonato. E se ele está perdendo líquido e bicarbonato, ele pode ter uma acidose metabólica. Tá vendo como que vai fazendo sentido? Vai fazendo sentido, tá? Outro ponto importante,
Algo que confunde bastante, às vezes o pessoal demora a entender, é a situação do mecanismo de obstrução. Então, de acordo com o mecanismo de obstrução, nós podemos ter uma obstrução em alça fechada e obstrução em alça aberta. Qual que é a diferença? Como que funciona? Basicamente, pessoal, uma obstrução em alça fechada, nós temos 2 pontos obstruídos ao mesmo tempo, certo? Então tem um ponto distal e um ponto proximal obstruído, tá? Eu já explico ali no desenho para vocês, tá? E isso é perigoso porque tem um maior risco de perfuração, tá? Então, como que funciona? Eu não estou entendendo nada desse negócio. Então funciona basicamente assim. Por exemplo, vamos lá, deixa eu pegar o lápis aqui. Se eu tiver uma obstrução aqui, peraí, deixa eu mudar a cor. Então eu tenho uma obstrução aqui, obstrução baixa, perfeito. Então nada está passando para frente, certo? Então o conteúdo vai começar a voltar, perfeito. Ele volta, perfeito, ele volta. E aí acontece que aqui nós temos uma estrutura chamada válvula iliocecal, tá? Então classicamente nós temos uma válvula iliocecal competente. Qual que é o objetivo da válvula iliocecal? É que o conteúdo passe para o intestino grosso e não volte mais, tá? Então o que acontece? Como eu tenho uma válvula iliocecal competente, esse conteúdo que está voltando, ele bate na válvula iliocecal e fica preso. Ele fica preso aqui, ó. Ele tem uma obstrução em alça fechada. Ele não consegue passar para o intestino delgado, devido a uma válvula iliocecal competente, certo? É isso que acontece. Então é até a causa mais clássica, uma obstrução coloretal com uma válvula iliocecal competente. É isso, certo? Pode ser devido a um volvo de sigmoide também, porque tem aquela torção e está obstruído. Mas vamos deixar assim. Ali embaixo, vocês estão vendo, peraí que meu mouse sumiu, uma obstrução em alça aberta. Então como que ela funciona? Olha lá, vamos lá. Então, de novo, tem uma obstrução ali, certo, de cólon. O meu conteúdo, como eu já estudei, começa a voltar, começa a voltar, começa a voltar. A minha válvula iliocecal aqui, ó, não está mais competente, vamos dizer assim, ou parte desse conteúdo consegue fluir para o intestino delgado. E aí eu tenho uma dilatação do intestino delgado, o teu paciente apresenta vômitos fecaloides e por aí em diante, tá? É diferente, tá? Qual que é a preocupação aqui? Principalmente nesse quadro aqui de obstrução em alça fechada, por quê? Quanto maior o diâmetro, eu tenho maior risco de perfuração. E qual região desse cólon tem maior risco de perfuração? O seco, o seco, tá? Então, a dilatação aí de em torno de mais de 10 a 12 centímetros já nos indica uma iminência de rotura do seco, tá? Tem que tomar muito cuidado. Sobre a obstrução intestinal, assim, separando agora delgado, do cólon, algumas peculiaridades, certo? Então, de uma maneira geral, a principal causa da obstrução intestinal, de uma maneira geral, são as bridas e a aderência, certo? Bridas essas causadas por uma cirurgia prévia, por exemplo, tá? De uma maneira geral, calma, tá? De uma maneira geral, a obstrução intestinal ela é mais frequente no intestino delgado. Claro, porque o intestino delgado é muito maior que o intestino grosso. O intestino delgado tem o quê? Vamos pôr 7 metros, em média. O intestino grosso, 1,5 m, em média, tá? Então, a chance é muito maior, tá? Vão ter algumas peculiaridades. Então, qual o local mais frequente de obstrução intestinal? Intestino delgado. Qual a causa mais frequente do delgado? Por exemplo, bridas e aderência. Ah, não se esqueçam. Essas aderências, pessoal, híbridas, mais frequentemente são relacionadas com o pós-operatório. Então, é aquela situação que o paciente já fez uma cirurgia antes. Já falei para vocês o exemplo da facada, mas enfim, pode ser qualquer outra cirurgia. E aí, no decorrer do tempo, foi formando essas aderências. Nós temos também aderências pós-inflamatórias, tá?
como numa situação onde o paciente teve um histórico de uma pancreatite aguda, de uma doença inflamatória pélvica, por exemplo. Tem aquelas famosas aderências em cordas de violino que a gente viu na síndrome de Fitz-Hughes-Curtis, mas o que vocês têm que focar aqui não tem nada a ver com isso. São as aderências relacionadas com o pós-operatório. Esqueçam a inflamatória, em se tratando de delgado. Tá? Tem outras causas que podem levar a uma obstrução intestinal no delgado? Sim. Por exemplo, ascaris. Puta que como ascaris? Sim, o maldito ascaris. Estamos falando de país pobre, país latino. Imagina um bolo de ascaris. Isso podem obstruir, tá? Pode causar uma obstrução intestinal. O abdômen agudo obstrutivo por ascaris. É frequente? Não tanto quanto as aderentes híbridas, tá? Outro que eu dei o exemplo para vocês. Lembra o paciente que comia o cabelo? Né? Tricobezoares. Né? O paciente come cabelo, forma um bolo de cabelo, pode causar obstrução intestinal. A situação de um cálculo biliar, a gente vai ver no final da aula, uma situação chamada íleo biliar, que podem obstruir também o intestino delgado. Até mesmo uma estenose inflamatória, mas o principal para vocês é a situação das aderências. Tá? Uma hérnia também, uma hérnia encarcerada, também pode causar uma obstrução no delgado, tá bom? Então, pós-operatória é a principal. E o que vocês têm que levar em consideração? Quadro clínico, tudo que a gente já viu, mas chama muita atenção, o paciente tem muito mais vômito, ou seja, vômito muito mais precoce, e a distensão um pouco mais tardia. Pode levar a uma alcalose metabólica, a gente já viu isso. O que eu tenho que saber agora? A conduta, tá? Quando opero, por que eu não opero, o que eu fiz, o que eu não fiz. Calma, tá? Calma. Então, a nossa conduta vai ser baseada nessa abordagem inicial, onde vamos suspender a alimentação do paciente, ou seja, o paciente vai estar em jejum, certo? Logo em seguida, uma sonda nasogástrica aberta para fazer uma descompressão gástrica, né? Vai sair volume, tá? Vai ser incrível, o paciente vai diminuir essa distensão na hora, tá? Colocando esse volume para fora. Eu vou fazer a reposição volêmica no paciente, porque eu tinha um quadro de desidratação, a gente entendeu lá da fisiopatologia, e vou fazer o controle sintomático, né? Com analgesia, o cara tá com dor, lembra? E antiemético, já vomitou bastante, certo? Essa é a nossa conduta, é a nossa abordagem inicial. Por isso você fala assim, poxa, mas por que não operou fulano? Isso daí é mentira. Isso daí... Cara, não estou aqui julgando nada, eu estou falando que essa é a abordagem inicial. E eu posso partir nessa abordagem e esperar, tá? Eu espero aí, porque é uma obstrução intestinal simples, volta lá na classificação de novo, tá? Por quanto tempo? Basicamente 48 horas, até 72 horas, depende de cada um, tá? Mas eu venho com essa abordagem inicial. Por que eu não opero de cara, então? Porque, gente, se a causa dessa obstrução intestinal foi bridas e aderências devido a uma cirurgia prévia, se eu operar esse cara, eu vou resolver as bridas, vou resolver essa aderência dele? Vou. Mas eu tenho uma chance de que no futuro ele tenha de novo, fora todas as complicações, os riscos cirúrgicos desse paciente, tá? Então a gente evita com essa conduta inicial, com essa abordagem inicial, tá bom? Quando que eu opero, o que eu faço? Se o nosso paciente não melhorou com essa nossa conduta inicial, certo? No período aí de 48 horas até 72 horas, eu parto para a cirurgia, certo? Se o nosso paciente apresentou uma piora no quadro dele, ou seja, começou a apresentar sinais de complicação, aqueles nossos sinais de peritonite, sinais de sepsis, sabe? Algo que está saindo do nosso padrão, eu parto para a cirurgia. Tá? Então, eu não vou esperar, que significa, cara, esse cara está entrando em sepsis, esse cara deve ter perforado. E aí é complicação, tá? E eu parto para uma laparotomia exploradora, tá? Mas são condutas, é aos poucos, tá bom? Então, na radiografia nós temos alguns achados aí clássicos, né? Tanto é que estão vendo essa moedinha faz horas, tá? Então, basicamente aqui nós temos o paciente deitado e o paciente de pé. Deitado e o paciente de pé, tá? O que vai mudar? Vai mudar aqui, o paciente em decúbito, ele vai manifestar com os signos do empilhamento
das moedas, como vocês estão vendo ali. E, ademais, estão vendo essa imagem aqui, essa parede esbranquiçada, essa parte esbranquiçada aqui que vocês estão vendo? Nada mais é que o edema da parede de alça. Estão me ligando bem aqui, bem na hora. O edema da parede de alça, certo? E o empilhamento das moedas. Além de ser um aspecto mais central, tá? Mais central, porque do colo vocês vão ver que é mais periférico, tá? E aqui o nosso paciente de pé, tá bom? Níveis hidroaéreos são menores do que no tumor de colo, tá? No raio-x do tumor de colo. Isso é bom para diferenciar, beleza? Tranquilo. E em se tratando do tumor de colo, ou seja, de uma obstrução intestinal agora baixa, o que vocês têm que levar em consideração? O seguinte, primeira coisa, a principal causa de obstrução intestinal, bridas e aderências. Principal região de obstrução intestinal, o delgado, justamente por bridas e aderências. Mas aí tem alguns conflitos, tem algumas pegadinhas, tem que ficar esperto. Se perguntarem para vocês assim, a principal causa de obstrução intestinal no cólon é o câncer, tá? Tumor cólon retal. Então isso é pegadinha, tem que ficar esperto, tá? Se não falar onde, coloca bridas e aderência. Se falar do cólon, é tumor cólon retal. Se falarem para vocês, a principal causa de obstrução intestinal no idoso, poxa, o idoso tem o quê? Tem câncer. Então, de novo, é um tumor cólon retal, até que me prova o contrário. Mas se mudarem, e se for numa criança, o que eu posso pensar? Eu posso pensar num quadro chamado invaginação intestinal, né? Que a gente já viu também, eu acho que eu já falei para vocês, aquele bebezinho que chora muito, enfim, vamos mexer com ela agora não. Mas na criança eu tenho essa relação, tá? No adulto jovem, o que eu posso pensar, já que estamos falando de níveis assim de idade? Paciente com uma hérnia, por que não? Tá? Uma hérnia ali, uma hérnia encarcerada, tá? Mas aí depende da tua questão, não sei se você está fazendo prova, tá? Mas em se tratando do cólon, em se tratando da obstrução intestinal mesmo, do tumor cólon retal, o que eu levo em consideração? O seguinte, lembrem também do volvo, tá? Que eu já vou falar do volvo já já para vocês. Então, tumor cólon retal, principal causa de obstrução baixa, tá? É o tumor cólon retal. Fechou. Segunda, eu vou levar em consideração muito a apresentação do meu paciente. Então, eu estou diante de um paciente idoso, eu estou diante de um paciente com perda de peso, com todo aquele aspecto de câncer que vocês já conhecem, tá? Como eu sei que é uma obstrução intestinal baixa, eu espero, né, eu já penso no paciente que o vômito não predomina, predominou a distensão. O vômito é mais tardio, o vômito tem aquele aspecto talvez até fecaloide mais tardio, a gente já viu, paciente com acidose metabólica, perdendo muito líquido, perdendo bicarbonato, tá? Então é diferente, tá bom? O que eu levo em consideração? A conduta, tá? O que a gente tem de conduta para diferenciar dos dois? O seguinte, a conduta é a mesma. Então é a mesma coisa. Vamos operar o cara. Calma, guarda o bisturi, meu Deus, calma. Conduta, jejum para o nosso paciente, sonda nasogástrica aberta para fazer aquela descompressão, reposição volêmica, mesma coisa, o cara está desidratado, lembra? Sinais de choque, hipotensão e tal, controle sintomático, tá? E lembrar que eu tenho a situação da suboclusão. Então, se é uma suboclusão por um tumor, por exemplo, eu tento de forma mais conservadora, por exemplo, tá? Porque não é um quadro assim tão complicado, tá? Algo mais tão complicado. O que eu levo em consideração? Não vou falar para vocês o tratamento do tumor em si, a gente está falando da conduta perante a obstrução, tá? Então falamos da conduta, claro, eu posso operar? Claro, tá? Porque é um tumor, é câncer, tenho que fazer, tá? Mas aí tem que fazer a diferenciação, por quê? Eu tenho um tumor intraperitoneal e eu tenho um tumor extraperitoneal, no caso do reto, esse tumor pode ser de cólon ou pode ser de reto, tá? Então isso vai variar muito se o paciente está compensado, se ele está descompensado, se é um tumor pélvico, se é um tumor intraperitoneal, tá? A técnica, todo o risco da cirurgia está envolvido. Se o teu paciente tem uma metástase já, né, então faça uma tomografia, tem metástase no fígado, vou operar o quê, meu Deus?
estão entendendo? Então, depende, isso aqui fica muito relacionado com o tratamento do câncer em si, do tumor em si, tá? Mas eu só comentei com vocês. A gente opera, mas as medidas iniciais são as mesmas, tá? A radiografia. O que que chama atenção? Porque falamos da radiografia agorinha, da pilha de moedas e tal. Essa nossa radiografia, nós vamos ter justamente o seguinte, um aspecto de distensão mais periférica, tá? Do delgado era mais central. Além do que, é óbvio que vamos ver a dilatação do colo, perfeito. Deixa eu ver se eu tenho outra radiografia aqui, ou é só essa? Não, aqui já é o ovulo, tá. Uma dilatação do cólon, tá bom, onde fica evidente as austrações, porque o cólon tinha aquelas austras, certo? Austras colônicas, mas o mais importante, pessoal, dados negativos de valor, ou seja, eu não tenho um empilhamento das moedas. Então, porra, não tem um empilhamento de moeda, delgado não é. Eu começo a meio que descartando. Eu não tenho o signo do grão de café ou do U invertido que a gente vê no vôvulo, tá? Que também é outra afetação de cólon, tá? Então, poxa, também não é. Então eu começo a desconfiar ali que seja um tumor realmente de cólon, tá? Esse é o nosso achado. É isso que eu tenho que ficar esperto nessa radiografia. Então, basicamente é uma radiografia sem o vôvulo, sem o volvo intestinal, sem o empilhamento de moeda, que seja. Tá bom? Os níveis hidroaéreos aqui são maiores, certa distensão também, só que mais periférico. Tá bom? Volvo intestinal, tá? Vóvulo intestinal. Torção, tá? Já dá até para entender. Então, eu tô falando aí de uma obstrução baixa, tá? Onde separamos justamente a questão do tumor de cólon e agora o vôvulo, uma situaçãozinha especial, tá? Mais frequente, ele pode acontecer no intestino delgado também, tá? Mas eu estou falando de frequência, mais frequente nos sigmoides, tá? Pacientes que tenham talvez megacólon, mas vamos deixar os sigmoides aqui, tá? Obstrução intestinal baixa mais volvo, tá? Volvo. E aqui a gente vai ter uma atenção especial. Por quê? Porque aqui eu tenho uma obstrução, lembra? Em duas pontas. Porque basicamente aqui, ó, eu torci, então tá obstruído. Eu tenho que tomar cuidado com isso daqui. Asa fechada, inclusive, alça fechada. Aí você fala assim, cara, a conduta, já sei. Bisturi, vou operar esse cara. Calma de novo. Guarda o bisturi. Tá? A conduta, a mesma abordagem inicial. Jejum, sonda nasogástrica aberta para descompressão, reanimação volêmica e o controle sintomático. Ah, agora eu opero. Não! Aí está um ponto mais importante. Não se esqueçam disso. Na conduta do volvo, é muito importante que façamos uma descompressão colonoscópica antes da cirurgia, tá? Então, primeiramente, eu faço aqueles passos iniciais e aí eu vou com o colonoscópio e faço uma descompressão colonoscópica, ou seja, eu distorço, né, eu desfaço essa torção, certo? E aí sim, beleza. Se falhou essa minha descompressão, ou o teu paciente já está apresentando aqueles signos de complicação, de sepsis, peritonites, etc., aí a gente parte para a cirurgia, tá? Então são etapas. Ah, e um achado muito bacana, que sempre a gente vê na internet, em prova, etc., é a radiografia do vulvo, tá? Então na radiografia a gente apresenta esse daqui, ó, o famoso sinal do grão de café ou o sinal do U invertido, tá? Isso é importante para diferenciar justamente do tumor de cólon, porque o tumor de cólon não tem o sinal de grão de café e nem de U invertido, então você descarta, certo? O vôvulo ou confirma o vôvulo. Não se esquecer da descompressão colonoscópica, tá? Em situação onde não temos complicações, etc. Partiu num quadro de piora, não resolveu a descompressão, tá uma situação aí de peritonites, por exemplo, cirurgia, não vai ter jeito, tá? Então, descompressão em um outro momento, a cirurgia, tudo depende do estado do paciente também, tá? Pseudoobstrução, tá? A síndrome de Ogilvy, tá? O que que vocês têm que levar em consideração, tá? Lembrando que nós tínhamos obstruções mecânicas e funcionais, mas a gente não ia focar tanto na funcional. Mas eu vou comentar com vocês a síndrome de Ogilvy.
Basicamente, pessoal, nós temos a paralisia do movimento do cólon, tá bom? Em se tratando de pacientes graves. Então, é um paciente politraumatizado, um paciente que está na UTI, mas o nosso paciente é grave, tá? E ele cursa com uma paralisia do colo. Importante destacar o seguinte: não tem uma obstrução mecânica aqui, não tem nada obstruindo a luz, tá? O que temos é uma paralisia do colo. Por que que esse colo acaba paralisando? Devido a um desequilíbrio entre as terminações entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então, tem um aumento do simpático e uma diminuição do parasimpático. E a quadro clínico, nós vamos ter distensão, vômito, ruído aéreo negativo. Claro, o colo está paralisado, mas o tato retal tem fezes, tá? Pode ter fezes, tá? Isso também varia. Mas nunca se esqueça, um paciente extremamente grave, tá? No nosso raio-x também é algo muito importante, porque além de ter uma clínica compatível, nosso exame de imagem, nós vamos ter um raio-x com uma imagem de gás por todo o trato, por todo o trajeto do colo, muito gás, sem nenhum ponto de obstrução. Então só tem um gás, sem nenhum ponto de obstrução e esse colo dilatado. Poxa, síndrome de Ogilvy, será? Pode ser que sim. Vamos buscar. E o tratamento, duas coisas, temos que tratar a causa base. E aí, o que que a gente viu? Essa nossa causa base, basicamente, é um desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Nós podemos entrar com a neostigmina, que vocês estão vendo ela ali embaixo. E o que que essa neostigmina faz, né? No caso, ela é um anticolinesterásico, certo? Que basicamente o que ela vai fazer? Inibir a acetilcolinesterasa, certo? Que é uma enzima que degrada a acetilcolina. Tá? Então, se eu estou inibindo a acetilcolinesterasa, eu estou aumentando a acetilcolina, certo? E ao aumentar a acetilcolina, eu aumento o movimento, certo? Então, o movimento desse cólon volta, tá bom? Pode ser uma opção de tratamento, além da colonoscopia descompressiva. Então, eu vou lá com o colonoscópio e aspiro, faço uma aspiração para fazer a descompressão. Síndrome de Ogilvy. E é claro, tem casos mais aí que vão evoluindo, que não tem resolução, que tem que partir para cirurgia, tá? Mas assim, estou colocando alguns pontos para vocês só, tá? E por último, para terminar, calma aí, cadê, meu Deus? O último para terminar, o ilho biliar. Então, para terminar, pessoal, ilho biliar. Então, basicamente aqui nós temos uma obstrução do ilho terminal, tá? Por quê? Devido a uma fístula colecisto-duodenal. Então, essa fístula começa a lançar os cálculos biliares e aí, à medida que eles vão se acumulando, eles podem obstruir justamente o ilho terminal. Então, é numa situação onde o paciente vai ter uma sintomatologia de uma obstrução alta, que a gente já viu hoje na aula, com um quadro de colelitíasis, tá? Então, junto, poxa, essa pedrinha, tal, vesícula, obstrução, o que que eu penso? Ilho biliar, tá? E aí, na imagem, nós vamos ter a triada de Higler, que vocês estão vendo aí, tá? Nessa radiografia. O que que ela nos indica? Naquela setinha preta que vocês estão vendo lá em cima, quase não dá para ver, mas temos aerobilia, tá? Gás, a presença de gás ali na vesícula biliar, tá? Aerobilia na setinha preta, quase não dá para ver. No asterisco branco que vocês estão vendo, é isso mesmo que vocês estão pensando aí, é a distensão do delgado, tá? E lá naquela setinha branca ali embaixo, que meu mouse sumiu, eu não estou achando, mas ali tem uma setinha branca ali embaixo, vocês estão vendo, o que é aquele material estranho, aquele corpo estranho ali? Aquilo ali é o cálculo, tá? Então é o cálculo ali na altura da fossa ilíaca direita, tá? Que está causando essa obstrução, tá? Essa é a tríade de Higler, aerobilia, distensão do delgado e cálculo na fossa ilíaca direita. Qual que é a nossa conduta aqui? Às vezes eu falo, pô, a conduta vai ser manejo inicial. Calma. Podemos optar por uma enterotomia e essa questão da correção da fístula varia muito de cada situação, tá? Às vezes não corrige, às vezes corrige,
depende de cada cirurgião, questão da correção da fístula, tá? Mas só para a gente saber mais uma provável causa de obstrução intestinal também. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Questão do abdômen agudo obstrutivo. Tá? Caso vocês tenham alguma sugestão, caso vocês queiram falar comigo, manda uma mensagem, deixa escrito aí no comentário, manda um alô, se inscreve aí no canal, dá uma força aí pra gente. Beleza? Ficamos assim. Até a próxima.